Pessoal, hoje é quinta-feira de carnaval, quer dizer, um carnaval adiado por causa da pandemia. Então, nós, em vez de apresentarmos o nosso programa normal, vamos apresentar um programa em que eu participo toda semana, que é o programa Papo de Empreendedor. É um programa muito bacana e hoje, então, nós vamos apresentar trechos do programa da última terça-feira. É um programa, chama-se Papo Empreendedor, justamente porque ele trata dos desafios de um empreendedor e todos os assuntos relacionados com esse aspecto tão desafiador que nós temos no dia a dia dos nossos negócios. Então, porque a gente nasce, vive e morre, e a gente vive pouco tempo, né? Apesar de dizer, nasce, 78 anos, já viveu bastante, eu acho que ainda gostaria de viver mais uns 50. E nessa vida, a vida da gente está dividida, né? Família, atividades de lazer, atividades de estudo, né? A gente passa aí até os 30 anos ou 25 anos estudando e tal. Mas eu acho que a coisa mais emocionante que tem na vida é trabalhar. E o trabalho, ele é bacana porque um dia você está numa boa, outro dia você está deprimido, aí você vai evoluindo, ele te dá sempre coisas novas, você precisa demonstrar. E aí tem os vários aspectos do trabalho, né? Tem o trabalho de você criar coisas, de você ser mais técnico, e aí realmente você precisa estudar, e então tem toda essa preparação para você conseguir fazer o que você quer oferecer para o público. Tem o trabalho de vendedor, e aí já eu falo que é uma arte, porque você precisa vender o seu produto com um monte de concorrentes, estamos num país capitalista, e quando você vende realmente é uma satisfação enorme. Então, por que empreender? Exatamente para você viver intensamente. É evidente que a gente poderia dizer que o contrário, quer dizer, eu acho que tem dois contrários, né? O empreender. Tem você não fazer nada, né? Ficar em casa vendo TV, ou você ser colaborador de uma empresa. Mas eu sempre falo aos meus colaboradores, vocês também estão empreendendo, porque a pessoa que é colaborador, funcionário de uma empresa, ela tem que ter o mesmo raciocínio do dono, daquele que está empreendendo. Vai ter momentos bons, ruins, vai ter que brigar, vai ter que se esforçar, vai ter que analisar, vai ter que tomar decisão. Enfim, a diferença é sutil, né, numa empresa, o fato do dono com os colaboradores, né? Bacana aquela empresa que você às vezes vai e você conversa com todo mundo, você mexe com todo mundo e aquela pessoa que você jamais imaginou que fosse o dono que está realmente empreendendo, botando o capital dele lá, você fala, nossa, é ele? Tem o outro lá que fala muito mais dinâmico, que é muito mais esforçado, que é muito mais proativo. Legal. Então o colaborador, que às vezes é um funcionário assalariado, age de uma forma mais dinâmica, melhor do que o próprio dono. Então a questão do dono é apenas essa questão aí do capital, enfim, empreender é trabalhar. Eu acho que você pode ser um empreendedor sendo colaborador de uma empresa, sendo só um funcionário. Se você está toda hora inventando coisas novas, talvez a palavra empreender esteja mais ligado com isso, né? De você bolar coisas novas, ser original e assim por diante. Mas é sem dúvida uma coisa importante e gostosa tal, e aí o mais importante, cheia de obstáculos, de tropeços, de frustrações, de desgostos. Faz parte. Toda vez que eu estou voltando para casa e falo, puta, hoje o dia foi uma droga, para não falar aquele palavrão, eu penso assim, isso passa. Dali a 2 dias você esqueceu e realmente é isso, faz parte.
do trabalho, né, do empreendedorismo. Se fosse tudo mil maravilhas, seria até chato, talvez. Então faz parte e conviva com isso. Conviva com momentos ruins. Na verdade, são eles que te ensinam, é nele que você tem que reagir, ter calma, otimismo, bola para frente. É isso aí. Então, eu quero tratar desse tema do capital necessário ou usado num empreendimento, discutir um pouco mais, não digo a fundo, mas pelo que está acontecendo aqui no Brasil, né? O Maurício falou em empreendimento em que o camarada vai com R$2, quer dizer, aquele camarada que ficou desempregado e vai fazer algum empreendimento e não tem capital. E o que está acontecendo no Brasil é um processo de financiamento astronômico de empresas estrangeiras, muitas vezes até sob a égide de uma pessoa brasileira, mas o dinheiro vem lá de fora, aos empreendedores. E se a gente for analisar esses empreendimentos que estão recebendo capitais vultuosos, a gente chega à conclusão de que o dinheiro que vai para o ralo é uma quantia enorme, que realmente de cada 10, 1 dá certo. Bom, aí a gente poderia perguntar, mas se o camarada lá que resolveu empreender recebeu um bom dinheiro para tocar um negócio de uma empresa chinesa, da Japão, Estados Unidos, qualquer um desses países que está mandando dinheiro para o Brasil, deveria dar certo. Mas nem sempre dá, porque muitas vezes não depende só de dinheiro, depende exatamente, como foi falado aqui já bastante, da pessoa, da capacidade dela, do produto ser realmente válido, de não ter muita concorrência, de ter mercado, etc. e tal. Mas o que é mais, entre aspas, trágico que está acontecendo, é uma realidade difícil de a gente aceitar, mas o Brasil está sendo vendido. O Brasil está sendo vendido para esses investidores estrangeiros. E independente se os chineses, o pessoal vem aqui e investe em 10, 15 empreendimentos. 1, 2 dá certo. E esses 2, depois eles crescem, dão um lucro e tal, e esse lucro, evidentemente, que volta lá para o país de origem, porque foram eles que puseram capital no empreendimento. E aí é que, se a gente for analisar a população brasileira, quer dizer, essa pobreza que existe na diversificação de classes, quer dizer, uma grande quantidade de pessoas mais humildes e poucas pessoas mais endinheiradas e tal, sem dúvida que essa é uma das causas. Então eu tenho falado às vezes essa frase bem delicada, o Brasil está sendo vendido. E eu acho que deveria se fazer alguma coisa a respeito. A gente tem que entender que a droga do capitalismo é a concorrência. Quer dizer, a concorrência, ela realmente tem o seu lado positivo, no sentido de que o público, né, o comprador, ele é atendido melhor, porque é uma briga ferrenha entre as várias empresas que estão oferecendo aquele produto ou serviço, os que não tiverem um bom atendimento, eles não vão conseguir vender. E às vezes até uma pessoa que está trabalhando direito, que está fazendo as coisas corretamente, em função da concorrência, de uma concorrência mais forte, mais bem entrosada, ela rouba os clientes e faz com que o teu negócio dê prejuízo. Mas essa é, por outro lado, o que impulsiona o capitalismo, né? É por isso que os países capitalistas têm um nível de vida melhor do que os países comunistas, porque no comunismo não tem concorrência, então cada um é o governo que faz tudo, ele faz de uma forma não tão otimizada, não tão com bom atendimento. Mas, por outro lado, essa questão do
negócio, para ele evoluir, para ele permanecer vivo, o negócio tem que dar lucro. Porque, é evidente, o negócio pode receber um capital inicial para começar, mas não tem sentido, a não ser que seja um negócio beneficente, e aí tem uma pessoa bancando aquele prejuízo. Se o negócio não der lucro, durante um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, ele vai fechar, mesmo porque não tem sentido continuar. E essa que é a batalha do empreendedor. Entendeu? O empreendedor, ele tem que saber como sair do vermelho. E esse é um negócio complicadíssimo, porque você tem várias despesas que são inevitáveis, né? A folha de pagamento, o custo da tua matéria-prima e tal, e depois você tem algumas despesas que você acha, bom, eu vou gastar nisso, por exemplo, eu vou gastar em marketing para que o negócio dê certo, ou então eu vou mudar alguma coisa, vou mudar até o meu estabelecimento de local, porque eu acho que aquele ponto é melhor. E é nesse ponto que realmente acho que vai muito da inteligência, da criatividade, da capacidade do empreendedor. Então, o empreendedor sempre tem que estar entendendo que ele está mais ou menos como num jogo de futebol, né? Eu falo sempre que uma empresa que dá prejuízo é pior do que você torcer para um time que está sempre perdendo e está sempre na lanterna, está perdendo os principais adversários. E então, o empreendedor ele tem que ter na cabeça o tempo todo uma calculadora para analisar bem o preço que ele vai colocar, o que ele vai gastar, porque no fim a equação tem que dar positiva. Se não der, um dia, brevemente, ele fecha. O empreendedor, ele tem esse problema, vamos falar assim, quer dizer, ele entrou no negócio, então tem que ir naquele rumo, ele tem os colaboradores que estão lá fazendo as coisas da melhor forma possível e ele precisa, vamos dizer assim, ser o capitão, o dirigente, como o técnico de um time e orientar cada pessoa de como ela deve agir. E muitas vezes ele mesmo não sabe, ele fica naquela dúvida, então ele dá os conselhos, mas não são os conselhos adequados. E quando a gente conversa com empreendedores, a gente vê que em quase todos os negócios, o dono, o empreendedor, ele de repente tomou uma decisão, seguiu por um caminho e aquilo é que fez com que o negócio se levantasse e começasse a ir bem. E não vou dizer que isso depende de sorte, mas depende de tentativas, de você ter esse espírito de arriscar uma nova forma, de você estar sempre inovando, né? A gente fala muito em inovação e não é fácil inovar, né? Porque se você está fazendo um negócio há não sei quantos anos e você bolar uma forma diferente, será que vai dar certo? Será que é melhor do que a forma que eu estou agindo atualmente e tal? Mas é necessário você ter esse espírito de inovação, coragem de fazer as coisas. Então, realmente empreender é uma coisa que a gente também tem que entender que sempre tem problemas, né? Uma vez um dia está indo super bem, mas tem as crises, então nessas crises não desanimar, estar sempre pensando positivamente e vendo ideias. Então é um jogo de xadrez, que a pessoa precisa jogar com muito cuidado. Não é fácil, e eu acho que nós temos que deixar aqui como uma manifestação, como um conselho às pessoas que estão nos assistindo, que o melhor empreendedor do mundo também passa por maus momentos, o negócio dele não dá certo sempre, o tempo todo. Você vê as grandes empresas aí, você lê o jornal, uma empresa enorme, de repente fecha, ou tem problemas, ou é vendida por um preço qualquer, porque empreender é um jogo permanente, que a cada momento você tem que estar inovando, você tem que estar resolvendo problema, porque no momento que você está dando certo, fatalmente as pessoas vão te copiar.
e aí você vai ser enfraquecido, porque elas vão começar a fazer igual a você, atacar os mesmos clientes e fatalmente você vai perder alguns. Então é um jogo, tem que ter calma, paciência, perseverança, inteligência e não é fácil ensinar isso, né? A gente está aqui dando palpites, mas não sei se a gente vai realmente resolver o problema de um empreendedor que está nos assistindo e esperando uma solução milagrosa.